comunicado é que a gente começou as gravações, né? Todo mundo já tem ciência que a gente está trabalhando aqui no sistema TIM, que é do Grupo Proto, na disciplina de responsabilidade civil. Hoje é dia 14 de abril de 2020. Hoje nós vamos falar sobre a metodologia que a gente está utilizando via web, né? Eu vou colocar no ativar mudo, quem quiser falar pode desativar, tá? Só para não ficar dando o retorno. Vou falar sobre as questões que a gente vai ter a semana que vem. Vou fazer a leitura aqui de um comunicado da nossa coordenação, né? Referente à avaliação presencial do primeiro bimestre, a questão de data e tudo, né? Vou falar também sobre, eu tenho sempre falado, da questão do acesso aos encontros, sempre de estar junto aos encontros, de estar em todas as fases ali, acompanhando, também como metodologia da nossa parcial, né? Então, agora são 17h02, o pessoal deve estar entrando. Quem está comigo desde o início aqui, Paulo Roberto Vieira, Roman Ties Marques, né? E já vou colocar então aqui o que nós temos de avaliação para a semana que vem começar. Então, provas presenciais, né? Na verdade, a gente vai fazer a prova presencial do primeiro bimestre, que vai ser via o sistema que a gente está utilizando de webconferência, né? Então, a partir do dia vai estar aberto, serão 10 questões de múltipla escolha, vai estar aberto no link, no encontro 1 da disciplina, avaliação oficial do primeiro bimestre. Então vai estar no encontro 1, a avaliação do primeiro, vai estar escrito, né, o nome, a identificação e avaliação oficial do primeiro bimestre. E o período, acho que é bom fixar isso aí, ó. Qual que é o período que nós vamos ter? E aí eu vou ler conforme está aqui Paulo, Romantiese e todo mundo que vai estar com a gente aí na sequência de aula, né? Fazendo essa avaliação oficial. Então vou ler aqui, ó. As provas deverão estar disponíveis no AVA, então vai ter um link próprio. A identificação vai estar no encontro número 1 da disciplina. A disciplina que a gente está falando agora é responsabilidade civil, né? A avaliação oficial do primeiro bimestre, durante o período de 20/4, anote aí, ó, 20/4 a 28/4. Então, se a gente for pegar aí, peguem aí o calendário. Se a gente pegar o calendário, vai ter 8 dias. Ah, Inês, vai ficar aberto, vai ficar disponível para fazer para ir resolvendo as questões? Sim. Vai ficar em aberto lá disponível, né? Então, deixa eu só pegar certinho. Dia 20 é na próxima segunda, né? Então, 20 de abril a 28 de abril. Então, começa na segunda e termina no dia 28, na terça. Primeira dúvida que me perguntaram, né, semana que vem, dia 21. Bom, dia 21, salvo engano, tem que confirmar, acho que é um feriado, Tiradentes, vamos ver. Ah, mas e aí, vai estar aberto? Vai estar aberto, a partir do dia 20. Ah, mas vai ter aula no dia 21 não, né? Se tiver como feriado do Tiradentes, tem que confirmar. Ah, e no dia 28, aula normal. A gente vai estar discutindo aqui novos temas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? A partir do dia 20, mas que horário que vai estar aberto, né, isso? Então, a gente vai abrir, acredito eu, logo pela manhã, né? Vai ficar a cargo da coordenação, e no dia 28 a gente deve fechar também finalizando no período da noite, né? Mas qual horário, né? Se for falar em iniciar e finalizar, seguindo regras de CNJ, etc e tal, é sempre o horário de Brasília, né? Então, se a gente for fechar às 22 horas no dia 21, estou dando um exemplo, né? Do dia 21, do dia 28,
vai ser sempre horário de Brasília. Mas eu passo para vocês, e também vai ser, eu estou lendo aqui, não se falou nos horários, falou só o período, de 20/4 a 28/4. Mas é como eu digo, não vai deixar também para a última hora, né? Tá me ouvindo bem aí, Paulo? Paulo Roberto, está ouvindo? Romantier, está ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir? Dá um joinha aí, quem está ouvindo aí, manda um ok. Estão conseguindo, pessoal? Mantiz ok. E Paulo Roberto, tá aí ainda, Paulo? Paulo ok também? Anotaram as datas aí então? Como que ficou a data aí, anotou? Passem para os colegas, tá? Eu tenho sempre repetido que a nossa forma de comunicação, essencialmente, eu gosto de colocar oficialmente, pelo portal AVA, né? Então, todo aluno que tiver dúvida, que tiver algum questionamento, que tiver alguma pergunta, tem o e-mail do AVA, ele já acessa, né? E os encontros que a gente vai estar fazendo aqui sempre às terças-feiras, nesse horário da turma do primeiro horário. Então, vou ler novamente. Então, a avaliação oficial do primeiro bimestre, encontro 1 da disciplina de responsabilidade civil, vai estar no primeiro encontro, veja lá, acredito que na pós-aula, e o nome vai estar escrito avaliação oficial. Então, vai ter 10 questões para serem feitas nessa avaliação oficial. Nessas 10 questões objetivas, vai estar aberto do dia 20/4 a 28/4. Vai ficar aberto, atividade pelo aluno no horário que melhor for conveniente. Eu acho que vocês receberam isso aqui também, né? Acessar e realizar o questionário, tentativa única, seguindo instruções fornecidas pelo professor. Então, instruções que eu estou dando agora, o local, né, que é no encontro 1, bem como também o nome da disciplina. Vai ser só questões objetivas, tá? Então, você vai estar trabalhando. Né, são questões seguindo. Hoje eu vou fazer uma breve revisão, pessoal. Tem mais colegas que estão entrando aqui, que é a Lorena, tem mais aqui o Renan, né? Então, o pessoal que está chegando agora, Lorena, Renan, nós estamos falando aqui, vou repetir agora e ao final repito que o pessoal vai estar participativo, né? Então, o que nós estamos falando agora é sobre a avaliação oficial do mestre no primeiro encontro, tá? Então, como que vai ser? Renan e Romantier o Paulo Roberto e a Romantier já anotaram, peço que vocês anotem aí. A data de hoje é para passar para vocês qual será o período, né? Então, eu vou ler novamente aqui. Vai estar 10 questões objetivas, né? São de múltiplas escolhas. No primeiro encontro da disciplina, que é de responsabilidade civil, avaliação oficial. Vai estar o nome lá, tá? No primeiro encontro. Se não me engano, vai ser na pós-aula. Vai estar a avaliação oficial do primeiro bimestre. Qual que é o período que vai estar aberto, né? Para que o aluno possa fazer, para que vocês possam desenvolver as questões, né? De 20/4 a 28/4, para a realização da atividade, o horário que melhor seja conveniente, tá ok? Então, Lorena, Paulo Roberto, Renan, Romantis, que estiverem lá para fazer as questões, né? É a avaliação do primeiro bimestre. Enéas, o que vai cair, qual que é o material? Hoje eu vou fazer a sequência é do portal, das aulas, da pós-aula, né? Em que nós fomos montando os slides. Antes, eu vou passar rapidamente aqui, só para pegar desde o primeiro início, né? Muitos já
revisar isso aí diuturnamente. A sequência das questões, algumas das questões vai ser na sequência, na sequência do slide, não do slide em si, né? Mas a sequência que eu falo é de raciocínio que a gente está fazendo em sala, discussões aqui. Então, peço que fique atento, vamos dizer assim, né, na sequência dos nossos estudos, né? Para você, vou pegar direto já da divisão que nós fizemos, né? Para ter esse conceito geral. Na parte de parcial, então só vou fechar esse primeiro momento aqui, que eu estou falando da avaliação oficial, né? Então, 10 questões, primeiro encontro da disciplina, vai estar lá na pós-aula, período que vai estar aberto, 20/4, 28/4, beleza? Pergunto, alguma dúvida aí? Pode perguntar, vou dar uns minutinhos agora. Eu sei que depois a turma vai entrando e a gente vai organizando. Lorena, alguma dúvida? Certo. Deixa eu falar, nenhuma. Tudo certo. Nenhuma dúvida. Paulo Roberto. Renan Alves. Tudo certo, já anotei aqui as informações. Por mim, tá tudo tranquilo. Mantiese, alguma dúvida? Se tiver, vai falando, né? Lembre-se do nosso lema aqui, que é fale agora ou fale depois, né? Não adianta ficar calado para sempre aí, que calado para sempre não vai adiantar nada. Então tá, fechei agora nesse momento os avisos da nossa avaliação oficial do primeiro bimestre. A orientação que nós temos, a coordenação hoje, ou durante essa semana, no caso hoje com vocês, é fazer essa sequência de revisão, né, que vai ser o objeto da avaliação. Tá certo. E diga, Paulo. Não, tá, tô ok. Tá. Antes de pegar a sequência que a gente já fez aí durante as últimas semanas, vou só questão da parcial. A parcial eu estou fechando já nessa semana, até sexta-feira, e que eu preciso que vocês façam. A Lorena, o Paulo, eu nem consultei hoje, mas eu tinha visto que a maioria já fez aqueles questionários do quinto encontro. Todos vocês fizeram já o questionário do quinto encontro? Inês, não fiz. O meu tá feito, sim. Paulo tá feito. Quem não fez, pessoal, Paulo já fez, já falou. Quem não fez, fale com os colegas, tá? Lorena, Paulo, Renan, Romantiz. Mas que questões são essas? Está lá no quinto encontro, na pós-aula, tem questão 1, questão 2, né? Os questionários. E essa é uma metodologia de avaliação da parcial 1, e eu preciso também um acesso em todos os encontros. Se você conseguir fazer até o encontro 8, 9, 10, que é o que a gente já tem, eu peço que você já faça. O que é o acesso? Pegar isso para vocês montar a pasta de vocês com pré-aula, aula e pós-aula. Fez a aula, pré-aula e pós-aula, de cada encontro vai ajudar vocês também nessa metodologia, porque eu vou saber o número de acessos que vocês fizeram. Também não pega um dia só e, vou tirar hoje e vou baixar todo o material. Mas é importante você fazer a consulta semanal, né, de material e dos materiais que eu estou postando a partir da aula 7. Se tiver material novo, baixa, e sempre acessar durante a semana, porque é isso que nós estamos observando. Se o aluno está tendo esse acesso, está olhando, está vendo material, está acompanhando, né, via portal. Então, fazer as questões do encontro 5, tá? E fazer esse acompanhamento dos encontros no portal semanalmente é importante.
E é a metodologia que a gente está utilizando para fechar essa primeira parcial, beleza? Então, tópico de parcial. Essa semana... Ah, né, mas tem colegas nossos que não estão participando, tem colegas nossos que estão... enfim, nós estamos vivendo nesse momento, como eu tenho repetido, né? É um momento atípico, mas que a gente está se adaptando. Obviamente, os colegas que forem realizando, até fechar essa semana, eu vou depois lançando a nota de todos eles, tá? Só que eu preciso que eles vão estar fazendo, depois justificando, olha, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, né? E nesse primeiro bimestre, acho que, se eu não me engano, de responsabilidade civil, a parcial, acho que a pontuação, então, se eu não me engano, é 1.000. Se não me engano. De qualquer forma, todos vocês que estão participando, estão interessando, eu estou vendo que está a participação semanal do e para a gente poder essa avaliação da parcial, beleza? Bom, Professor, então, pode falar. eu não sei se é só Lorena. comigo, mas está falhando bastante. Eu não estou conseguindo entender. Na aula de ontem estava tudo tranquilo com outro professor, então acredito que seja por aí. O que que é? A Tá voz conseguindo está falhando bastante. Será que é o... Estou usando esse aqui, tá ruim? Melhorou, melhorou. Vai falando aí, que aí se for o microfone aqui, aí eu tiro ele e fica só no computador. Agora melhorou bastante. Obrigada. Quando for, pode dar um toque aí, eu vou ajeitando aqui. Bom, na parte, só para a gente pensar essas duas avaliações, vocês, da avaliação 1 oficial, tá ok? A da parcial, tem alguma dúvida, pessoal? A metodologia que a gente está utilizando? Lorena, Paulo, Renan. Não, tudo tranquilo. Vocês estão Tudo tendo tranquilo. contato com os colegas? Vocês estão tendo contato com os colegas? Em alguns eu tenho só. Estão conseguindo falar com os colegas? Quem que coordena vocês lá? Tem algum que coordena a turma? Então, Pelo menos depois... Pode falar. eu particularmente não participo do grupo da turma, né? Eu acompanho tudo pelo Tá. portal, as informações. Perfeito. Mas tem alguém aí que está tendo esse contato? Lorena, tem algum contato com os demais? Eu participo de um grupo, porém, agora que houve esse ensalamento, nem todo mundo faz a mesma matéria, nem todo mundo é da mesma sala, então tá bem bagunçado, para ser bem sincera. A maioria da sala está fazendo direito internacional agora na primeira aula, e aí tá invertido, então assim, tá meio bagunçada essa questão. Mas eu tenho acesso ao grupo, sim. Aí algumas pessoas provavelmente fazem essa matéria também, só não sei quem. Perfeito. Pessoal que está no segundo horário, eu vou estar com eles daqui a pouquinho, não tem problema. Então, só fazendo essa pergunta para aqueles colegas que falam, eu estava com o Enéas na primeiro horário, responsabilidade civil. Se tiver alguma dúvida, fala para eles mandarem mensagem pelo AVA para acessar o portal, tá bom? E os encontros que a gente vai ter aqui às terças-feiras, tá? Tá, ok. Professor, só uma dúvida. O slide vai estar disponibilizado em qual encontro? É a sequência. Vou fazer a sequência dos encontros, tá? Tá, vou fazer a sequência do encontro. Tanto você vai pegar aula e pós-aula. Vai estar aula e pós-aula. Porque agora é a primeira aula que eu estou tendo acesso agora, então eu não sei em qual aula... Essa aqui é o primeiro. Pode pegar é o primeiro encontro. Tá, ok. Eu só não estou disponibilizando, igual acho que um colega para Inés, põe tudo num encontro só. Mas é a sequência. E a sequência de vocês acessarem o portal é importante. É metodologia também para nós de avaliação, entendeu? Então, por isso que eu peço. Entra no primeiro encontro, aí você já vai ter... A primeira slide vai ser esse aqui, ó. Então, eu vou só... Pessoal que já viu, só rapidamente, ó.
Então, primeiro, ó, então, que é a disciplina, né? Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil. Meu nome, você está com o professor Enéas, né? Estou mestrando em Direito pela UF. E a gente vai trabalhar com essa responsabilidade civil contemporânea. Na sequência, eu coloquei obra base nossa do Paulo Lobo. Ah, mas eu gosto do Anselm Schreiber. Eu gosto do... Isso aqui é uma leitura complementar, né? Do Tartucci, do Flávio Tartucci. César Fiuza. Então fica a critério. O que eu sugeri, assim, para ter como uma obra bem base mesmo, pega obrigações e dentro das obrigações eu tenho responsabilidade civil. Então, eu gosto do Roberto Carlos Gonçalves. Pode ser? Pode. Ué. Então, desde o início eu fui dando essas sugestões, que são é o slide da primeira aula, tá? Seu primeiro encontro, e aqui eu passei umas obras complementares. Questão de conclusão, como se faz o trabalho de conclusão de curso, uma leitura de direito civil contemporâneo, isso que é complementar, né? Isso aqui é para aquele que novo iluminismo, do Steven Pinker, né? E aqui começa o slide que é qual que é a divisão nossa. Então, parte especial que eu tenho direitos e obrigações, dentro das obrigações eu tenho responsabilidade civil. Então, desde o início, eu procurei localizar em artigos, mas você vai observar que eu não fico, né, toda hora em artigo, né? A gente vai ter um momento depois de ficar pautando artigo por artigo. Agora, no primeiro bimestre, eu dei uma noção geral de responsabilidade civil, mas eu avancei em vários tópicos, é isso que eu quero que vocês anotem. Então, olha lá. Na sequência, eu faço também aqui um resumo do que nós vamos trabalhar com responsabilidade civil, tá? Então, esses slides já estão no portal disponíveis há semanas, tá? Tanto do primeiro encontro até o último, que é o 16. O que eu preciso que vocês façam? Abrir o primeiro até o 10º. Façam isso durante essa semana. É uma metodologia que eu preciso de ver se vocês estão acessando o portal, se acessaram as aulas, né? Então, aqui eu fiz uma sequência. Então, qual que é o objetivo da disciplina, desde o início? Conhecimento, estudo da responsabilidade, Código Civil, maiores inovações teóricas, né? Conceito geral, responsabilidade subjetiva, né? Que a questão sempre ter uma culpa, um nexo e o dano, né? A origem da responsabilidade civil a gente viu que está aqui, né? Como a gente debateu bastante. A objetiva, do conceito, objetiva direta, indireta, né? Aqui está um resumão. A gente trabalhou com os termos extracontratual e contratual, responsabilidade por terceiro, a gente vai ainda pensar, né? Terceiro, né? Errado ali. E meio do caminho a responsabilidade do Estado. Então, esse material de responsabilidade do Estado, finalzinho de hoje eu vou até dar aquele feedback que a gente falou na aula passada sobre a questão da responsabilidade do país estrangeiro, né? O professor Valério Mazzoli da Federal, que é professor nosso do mestrado de Direito Internacional, escreveu no Conjur, né, sobre a responsabilidade do país estrangeiro, específico da China, daquilo que a gente está vivendo hoje, né? E agora ele escreveu o artigo completo. Lá no Conjuro ele escreveu de maneira bem, como ele mesmo diz, né? Foi algo muito superficial de início, no opino, mas aí agora tem um artigo dele. Vou disponibilizar a vocês na pós-aula do encontro de hoje, né? Encontro de hoje, se não me engano, é o encontro número, que hoje é o 8, né? Então, eu vou deixar na pós-aula lá, para leitura complementar, tá? Ele colocou o nome do artigo dele, já escrevendo para uma revista de Portugal, Responsabilidade dos Estados por Epidemias e Pandemias Transnacionais, Diálogos, volume 10. Do professor Valério Mazzoli, tratando de responsabilidade do Estado, tá? Lógico que fazendo aí uma leitura com o direito internacional, né? Que o professor Valério, ele doutrinador, doutor em direito internacional. Vamos lá.
Para quem chegou agora, né? Depois eu vou recapitular a questão da avaliação oficial, parcial, fique tranquilos, já fecho, tá? Com vocês. Entrou aí Lene, entrou aí Lucas, Michele, Haldi, né? Paulo Roberto já estava com a gente, Renan e Romantiz estava aí. Então, vocês vão observar, pessoal, quem estava comigo desde o início, acho que o Paulo Romantiz também, a gente falou, estou fazendo a sequência do que vai ser objeto da nossa avaliação, que abre na semana que vem, tá? Então, como eu vou alertar novamente, né? Lá no Encontro 1, a partir do dia 20/4, que é segunda-feira que vem, vai estar aberto uma avaliação lá oficial do primeiro bimestre, tá? Ah, mas o que vai cair? É a sequência que a gente vai trabalhar, né? Até a aula 8, tá? Mas eu vou mostrar hoje para você. Então, é aula e pós-aula. Desde o início, a gente falando de responsabilidade por ato ilícito, responsabilidade subjetiva, a origem dessa responsabilidade subjetiva, que era sempre a vítima, né? Ter que demonstrar o dano ocorrido, né? Então, essa discussão a gente fez muito durante as nossas semanas, tanto quando a gente já estava lá fisicamente, né? Dentro da aula, e aí, posteriormente juntos aqui, via a web, né? Então, falamos aí prevenção, risco, né, o direito contemporâneo, essa questão da primazia da vítima, reparação integral, prevenção, o NEM LADER, né, a questão do prevenir, né, envolvendo várias outras matérias, não só o direito civil, meio ambiente, tributário, consumidor, né. Então, envolvendo aqui o direito da personalidade, como nós falamos lá. Avancei com vocês, né, os direitos da personalidade no artigo 11, para fim de responsabilidade civil, condição humana, dignidade, né, personalidade. Fomos discutindo, fomos destrinchando a responsabilidade civil, sempre envolvendo o direito civil, por óbvio, não só dentro da sequência dos artigos, das obrigações de responsabilidade civil, mas envolvendo vários artigos, inclusive de dignidade da pessoa humana, que é a base para nós constitucional de estudo de responsabilidade civil contemporâneo, na verdade? Então, várias situações aí, o professor Anderson Schiraber, que está na leitura também base, para quem gosta, uns exemplos dele lá, do lançamento do anão, que gerou uma discussão da dignidade da pessoa humana em exercer também os seus ofícios, que nós falamos. Então, aqui foi uma introdução, foi as primeiras, né, primeiro contato para falar dessa responsabilidade civil contemporânea voltado, né, nesse conceito de aplicação da dignidade da pessoa humana, né? Então, Paulo Lobo, que é o livro base, princípio da dignidade e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, sobre o princípio da segurança jurídica, né, imutabilidade do nome. E aí fui discutindo. E quando a gente fala de direito de personalidade, pessoal, a gente vai usar muito lá no dano extrapatrimonial, né? Que a gente vai ver lá no dano moral. Pode ser dano à imagem, pode ser dano à pessoa, né? Relembrando também que aqui a gente está gravando, né, as nossas videoaulas, né? Vai ser disponibilizado também em sistemas na rede mundial, né? Pela internet. Então, aquele que quiser tirar imagem, né, não tem problema, não tira a sua imagem, não precisa estar no vídeo, né, para preservar. E aquele que, né, caso for falar, aparecer a imagem, já está ciente também que nós estamos gravando, né, ou seja, está sendo gravado e nós vamos depois também divulgar em outras mídias, tá? Bom, vamos lá. A gente foi avançando, tem vários precedentes, né, no nosso material, que são os julgados. Em algum momento aqui eu vou fazer lembrar o common law, civil law, aquela ideia que a gente, enquanto originários do civil law, né, a gente trabalha muito com direito dispositivo, a gente trabalha muito com a parte de legislação, sendo que estamos chegando agora muito na parte também dos precedentes, né? Foi colocado a questão do direito ao esquecimento, né?
Então, eu estou trabalhando com responsabilidade civil, mas dentro de uma área que vocês já tiveram estudo, que é a questão do direito à privacidade, né? Então, aqui nós não estamos só com conceitos, depois na frente a gente já vai entrar com os conceitos e tudo mais, né? Então, aqui fala muito de uma ponderação entre o direito ao esquecimento e o direito à informação, né? Que foi muito discutido nessa ação direta de inconstitucionalidade aqui, que é a 4815, né? Nos primeiros encontros eu até coloquei um acórdão para ter essa ponderação, né? Mas vamos pegar aquilo que nos interessa para a nossa revisão de hoje, né? Para a nossa avaliação, que começa no dia 20 e vai até que dia? 20/4 ao dia 28/4, né? Vai estar lá a oficial do primeiro bimestre com as 10 questões objetivas. No finalzinho de hoje, volto a falar e perguntar para vocês. Então, vamos lá. Então, a gente foi avançando, personalidade, vamos pegar específico. Então, aqui nasce, vou dar um exemplo, vocês que estão hoje aqui, né? Vou dar aí uma colher de chá. Então, Jefferson, Lene, Lorena, Lucas, Micheli, Raul, Paulo Roberto, Renan, Romantes. Então, tá lá, são pressupostos de responsabilidade civil, marca alternativa correta. Uma das questões, né, vai estar lá o dano, contrariedade de direito, a imputabilidade e o nexo de causalidade. Aí, né, mas vai estar assim dentro desse material que a gente está utilizando? Sim, a gente está fazendo, né, discutindo o material, e é por isso que eu insisto para você ver esse material, acessar, né, os encontros do primeiro. Pode ser do primeiro ao encontro 16, mas você vai ver que eu vou parar basicamente ali no 8º encontro de aula e pós-aula, tá bom? Na sequência dos slides. A gente falou, o que é o dano? Bom, pode ter uma alternativa lá. Dano é a violação, marca correta, sofrida pela própria pessoa, corpo, moral, patrimônio, né? Patrimonial ou extrapatrimonial. Perda do valor do patrimônio, violação de direito, personalidade. Quando eu falar em dano propriamente dito, a gente tem que relembrar que ele é um pressuposto, né, da responsabilidade civil, tá? Isso aí a gente falou muito aqui, muita atenção. Então, atenção para esses pressupostos aqui, que é da responsabilidade civil. Anota aí, você que está com o caderno na mão, né, a parte do dano. Então, estou indo um pouquinho rapidinho, a gente aproveitar todos os slides para vocês depois fixarem. Dano do ato ilícito, obrigação oponível, nem lader, artigo 186. Pode anotar aí que vai estar lá questão alternativa correta, né? Então, entende-se por ato ilícito, né, no Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outro e ainda que excluído moral comete ato ilícito. Verdadeiro ou falso? Né? Certo ou errado? Inés, então, né, as questões estão lá, vou abrir a questão, vou, né, ver qual que é a alternativa correta, assinalou, perfeito, é só isso, né? É como a gente tem feito lá o nosso quiz, lá, né, os nossos questionários. E vai ter uma outra lá também, ó, você que está aí aproveitando o João. Também comete ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, boa-fé, né? Nós fomos indo, imputabilidade, aqui está a alma do negócio, diferenciar responsabilidade civil subjetiva da responsabilidade civil objetiva. Falou em subjetiva, tem que demonstrar o quê? A vítima, aquela que teve lá, né, o dano causado, ela tem que demonstrar a culpa, né? Requisito imprescindível. Falou em subjetivo, sujeito tem que demonstrar a culpa do causador do dano. Isso é ponto básico, ok? Aí é objetiva, que é a situação vivenciada hoje, vamos dizer assim, de responsabilidade civil na contemporaneidade, né? É aquela que, situações que nós vamos ver, que independe de culpa, né? Ou seja, a vítima precisa provar a culpa, ela tem que mostrar o dano e o nexo de causalidade. Isso que é importante.
mais uma questão importante aí para nós, tá? Coloquei aqui, quadro atual, aptidão do ser civilmente responsável, independente de culpa, responsabilidade objetiva. Subjetiva, vítima tem que provar a culpa. É o caso lá da Maria Carolina com o Luciano. É um caso que você vai ver lá no primeiro encontro, que eu coloquei na pós-aula. É um caso simulado, que é para propor uma ação para ela, né, de acidente de veículo. Ali é um exemplo prático de responsabilidade subjetiva, tem que mostrar a culpa. Tanto é que ela fala que o causador do dano estava em alta velocidade, estava racha e veio causar o acidente, né? Responsabilidade objetiva hoje, o exemplo prático que a gente vai trabalhar já à frente, né? Não estou estudando ainda responsabilidade do Estado, mas é um exemplo, é a responsabilidade do Estado, né? Ou seja, independente de demonstrar a culpa, né? Ele vai ter que ressarcir, né? Ele vai ter que responder ali por aquele dano, tá? O que mais? Vamos lá. Potabilidade, vários exemplos, tá? Pode ser aí que a gente aproveita algum desses exemplos, né? Nexo causal é importantíssimo dentro dos pressupostos para responsabilidade civil, tá? Lembre-se daquela situação em que a gente colocou, em que tá na sequência, né? Aquele caso do shopping lá, né? Que teve o resto, 1.164.889. Isso aqui é um exemplo onde faltou para o STJ esse nexo para condenar aquele caso. O rapaz entrou no shopping, foi num cinema, década de 90 lá, causou várias mortes, né? E um dos pais, que tinha um filho lá naquela sessão, naquele cinema, veio a mover uma ação contra o shopping. O primeira instância condenou, o TJ condenou, quando foi para o STJ, o shopping ganhou, porque o STJ entendeu que faltava um requisito, um dos pressupostos da responsabilidade civil ali, que é o nexo de causalidade, tá? Então, muita atenção aí, o que é o nexo de causalidade, né? Qual que é essa, né? Costuma ser indicado pela doutrina como pressuposto, sim, é o que nós estamos falando. Apenas pode ser imputável alguém que, além de ser o fato contrário ao direito, relação de causa e efeito. Então, nesse RESP aqui, acho que coloquei na sequência o acordo, uma ementa, né? Quem puder depois ver o acordo, né? Aqui ele fala, né? Não há como se deferir qualquer pretensão indenizatória sem a comprovação ao curso, nas instâncias ordinárias, do nexo de causalidade. Tiros desferidos por fulano, né? E a responsabilidade do shopping onde situava-se o cinema. Rompido o nexo da obrigação de indenizar, não há falar-se em direito à percepção de indenização por danos morais. Quem puder depois, só deixei ementa, né? Então, nós falando dos pressupostos, tá? Vai ter uma questãozinha dessa lá. Outra questãozinha está aqui, ó. Como eu já disse, redisse, né? Entre as espécies que nós dividimos, eu coloquei lá em subjetiva, a doutrina coloca, subjetivo e objetivo. Isso aqui é importante, tá? Várias questões. Jefferson que entrou aí, Helene, Lorena, Luana, Lucas, Michele, Paulo, Renan, Romandiense, ó. Eu já sei isso aí. Perfeito. A vítima tem que demonstrar a culpa, né? Necessário entre o fato ilícito e o sujeito. É aquele caso lá, como eu já disse, do acidente de veículo, que está para nós praticarmos também, né? 186 você já conhece, né? Fábio Ikihara entrando aí na nossa aula, né? Muito bem-vindo. Então, 186 nós já discutimos bastante. Estamos fazendo uma revisão muito rápida aqui, pessoal, que hoje é para preparar para a nossa avaliação bimestral, que começa e abre no dia 20/4, né? Segunda-feira que vem, né? Vai até o dia 28, tá? 10 questões que estarão lá. Finalzinho de hoje, vou deixar ali uns minutinhos, só para repetir, que eu falei no início, mas vou repetir, para todos terem aí como é que vai funcionar essas 10 questões. Vai estar no primeiro encontro da disciplina de responsabilidade civil.
e vai estar escrito lá avaliação oficial do primeiro bimestre. Mas, Enéas, acabei de olhar, não está. O iluminado, não está agora. Vai abrir no dia 20 do 4 e vai até o dia 28, ok? Vai até o dia 28. Bem-vindo, Jordão. Tá. Ah, uma outra perguntinha. Então, pode ser que tenha lá, vocês que estão participando aqui, né? Uma das questões do marca alternativa correta, que são 10 questões objetivas, né? Como eu vou revisar ao final. Vai estar lá, culpa em vigilando. Então, responsabilidade subjetiva, culpa em vigilando. Está lá a questão, culpa pela falta ou deficiência de vigilância, guarda de outra pessoa. Lógico que essa daí é a alternativa corretíssima, né? Ou pode agregar essas duas, ó, culpa em vigilando, culpa por falta ou deficiência de vigilância, guarda de outra pessoa, incapazes, né? Culpa em elegendo, culpa pela má escolha do empregado, preposto, né, visto. Quer dizer, saber essa espécie de culpa em vigilando e culpa em elegendo, esses termos em latim, né, logicamente dentro da responsabilidade subjetiva, dentro da espécie, né, vai ser importante para nós, tá? Que mais? Conceitos que nós já lemos, relemos e discutimos, falamos muito da origem dessa responsabilidade lá no código anterior, de 16, né, Código Civil 2002, é isso? Importante, falamos e refalamos. Está aqui mais uma questão, mais uma não, mais 2, 3, 4, 5 questões que estarão lá, né? Não sei se vai ter tudo isso, né? Assim, sobre a questão objetiva, tá? Mas sempre vai estar uma perguntinha lá falando sobre a objetiva. Responsabilidade civil objetiva, que nós já sabemos que é a responsabilidade sem culpa, né? Negação do fato, sujeito imputado, sem qualquer consideração de culpa. É esse que vai estar lá, né? Vamos dizer que esteja na marca alternativa correta, e uma das afirmativas é essa, que a responsabilidade objetiva é aquela ligação sujeito-dá-se sem qualquer consideração de culpa, ou seja, independente. A vítima não precisa demonstrar culpa do causador do dano. Nexo e dano. Somente isso, né? Que mais? Importante, hein? Dentro dessa responsabilidade objetiva, tá aqui um exemplo, né? Mas tem até aluno que fala assim, Enéas, é esse o único caso? Não, a gente vai ver que tem outros, né? Dentro da Constituição, mas esse aqui é a responsabilidade básica. É a mais simples, eu falo exemplo de livro, né? Que é a responsabilidade dos estados. Dá uma lida nesse artigo, aqui é parágrafo 6º, tá? É que não subiu aqui, 37, parágrafo 6º. Danos provocados por agentes. Isso aqui é importante. 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil do Estado. Quando eu falo Estado, é União, Estado, municípios, né? Que mais? Importantíssimo. Um caso importantíssimo para nós, que poderá estar lá entre as 10 questões objetivas, como eu disse, que vai abrir no período do dia 20 do 4 ao dia 28, para vocês fazerem como avaliação oficial do primeiro bimestre, tá? Vai estar lá no encontro 1 da disciplina nossa, que é a responsabilidade civil, né? Vou colocar na pós-aula, tá? Só se tiver alguma orientação diferente, mas vai estar no encontro 1 a partir do dia 20, tá? Qualquer horário você pode fazer, né? Até o dia 28 do 4. Dúvidas no finalzinho eu vou abrir para vocês perguntarem sobre isso, tá bom? O que nós estamos fazendo agora é pontuando o que vai ser objeto. Vários colegas estão vindo pela primeira vez, estão retomando, né? E aí podem não ter acompanhado essa sequência aí, tá? Por isso que é a orientação da coordenação a gente fazer a sequência do que foram as aulas. Esse slide está na onde, né? Quem perguntou foi Lorena. Aí, mas qual é essa... Então está na sequência. Aula após aula do encontro 1,
Então, encontro 10. Eu vou parar um pouquinho antes, né? Ali pelo encontro 8, você verá que eu vou deixar hoje marcado, tá? Isso aqui é importante, tá? Pode ser que para nós lá, uma das questões, vocês que estão comigo aí, ó, tá lá, refere-se exclusão de licitude. Tá? Licitude a gente está falando da responsabilidade civil, né? Então, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito. Então, como que eu faço para excluir a responsabilidade civil, tirando um dos seus requisitos, que é o ato ilícito, né? Então, anote aí que é de extrema importância. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, né? Na sequência aí, né, eu coloquei mais a questão de culpa exclusiva da vítima, né? O Código Civil trata ali estado de necessidade, né? Precedentes, RE todo mundo já sabe, já tiveram noção de recurso extraordinário, né? Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado. Anote esse artigo aí, inciso. Artigo 5º da Constituição, inciso. Estado indenizará o judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Hora da pesquisa, todo mundo sabe que nós falamos aqui sobre um dano, né, que é comum para nós no exame de ordem. Dano por ricochete. Repercutiu, né? Não tem uma relação direta com o fato ilícito, porém, vai causar um dano ali, né, àquela pessoa. Acidente, né, com acidente que alguém que é devedor de alimentos a outras pessoas, então tem que pagar alimento, a criança está lá, causou acidente, causou a morte, aquele que, né, que recebeu os alimentos pode mover uma ação pelo causador desse dano, né? Ah, mas não foi ele? Sim, né? Aquele exemplo que eu dei nas aulas passadas, fica aí também para vocês, para relembrar que é muito comum, né, na jurisprudência do STJ, para quem pesquisou aí, a questão da morte dentro da unidade prisional, né? Retenção indenizatória dos herdeiros de pessoa que faleceu em razão de erro médico. Então, aqui é um recurso especial, 1.698.812, hein? Importante isso aí, tá? Essa súmula, anote aí, né? Você que está junto com a gente, anote, para a gente poder participar conjuntamente, tá? 491 diz, indenizável acidente que cause, né? Que cause. Peraí, saiu. Deixa eu só retomar aqui, pessoal, rapidamente. A gente aproveitar o máximo, né? Ah, já está aqui. Deixa eu pegar. Tem um do 3. Cadê o... Deixa eu só colocar de novo, pessoal, para vocês seguirem, para a gente não ficar... Deixa eu só pegar aqui para finalizar o... Vocês ainda estão aí no... Só
Um momentinho aí, pessoal, que tá baixando ali. Fui mexer para entrar mais um colega e acabou saindo o slide. Professor, você tá mudo? Agora vai. Estão me ouvindo normal? Ok. Estou baixando aqui. Tá ok. Deixa eu só voltar Tá aqui ok, professor. rapidamente. A gente aproveitar os minutinhos restantes aí para a gente. Estou passando para vocês aí, são informações importantes, principalmente para a nossa avaliação, né? Tá, então ficou aqui no 37, exclusão de licitude, já tínhamos falado, vai estar lá, são as hipóteses, né? Estima de necessidade, direito, né? Na sequência, pedir para vocês anotarem o artigo 5º inciso, né? Dano por ricochete, vocês já estão mais do que sabedores aí, né? O dano por ricochete, eu quero que você tenha esse conhecimento quando que ocorre, pode estar lá uma afirmativa. Esse 491, pode anotar. Viu súmula, pessoal, que eu coloquei para vocês? Tá aí outra dica boa. Viu súmula? Dá uma anotada nela, né? Dá uma lida e relida. Ó. Cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, porque os pais teriam frustrado a expectativa de serem por eles assistidos materialmente quando atingisse a vida adulta, classes mais pobres. Supremo Tribunal admite ser indenizável o acidente que cause morte de filho menor. Show de bola essa súmula, anote aí. Questão também, diferenciar dano material, censura no valor econômico, regra, né? Dano moral, esfera dos direitos da personalidade, regra. E outros danos que depois eu falei, né? Questão do dano existencial que afeta aquele projeto de vida, né? Então vamos lá. No final de hoje eu retomo aí, né, as questões das avaliações para quem entrou aí no finalzinho, tá? Então na sequência, questão dos danos, que é o dano iminente, que é o lucro cessantes. Anota esse artigo aqui, 402. Lei e relê aí, tá? Ali é que está a nossa essência aí do chamado dano material, também conhecido como dano patrimonial. Lembre-se daquele acidente lá, daquele simulado que eu coloquei lá, que faz o trato do acidente dos veículos, né? 402, fala muito do dano no veículo, dano iminente, o quanto que gastou, né? Lucro cessante, o que deixou de lucrar. Aula passada a gente falou muito sobre isso, dei exemplos, né? Dano iminente, valor real estimado prejuízo das defesas efetuadas pela vítima. Lucros cessantes,
após a ocorrência, quando este império dificulta a vítima de realizar seus afazeres. Prejuízo, despesas da vítima, dano iminente, lucros cessantes, império dificulta de realizar seus afazeres. Ou seja, aquilo que ele deixou de lucrar. Dois conceitos importantes, anote aí que vai estar nas nossas questões, hein? A questão da perda de uma chance é importante dar uma lembrada, né? Os lucros cessantes podem incluir a perda de uma chance. Situação de grande probabilidade de realização favorável se o dano não tivesse obstado a vítima de tomar as iniciativas de consumar o que pretendia. Tá? Importante, né? Acidente, deixou de fechar o negócio, o advogado lá, a questão do prazo, né? Tinha protocolado pelos correios, tá? Dano moral, a gente fez um estudo também de introdução, tá? Que é a questão aí do dano não patrimonial, base dele, anote o artigo 5º, tá? Aqui é 5º, tá? Inciso 10. Invioláveis intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Importantíssimo o artigo 10, o inciso 10 do artigo 5º. Pode anotar aí, hein? Vai estar nas nossas questões. E aí eu coloquei vários precedentes, né, do STJ, perda do filho, inadimplência, né? Exemplos de dano, né, não patrimonial, ou, como a gente fala muito, extra patrimonial, tá? Instituição financeira, questão, todo o resto que eu já falei várias vezes, recurso especial, né? Vários precedentes para você colocar. Atenção aqui, coloca uma marca-texto na súmula 30. Viu? Súmula, artigo, Constituição, Código Civil, fica atento, vai ser importante para nós, tá? Súmula 37, são cumuláveis dano material com dano moral. Marca alternativa correta. São cumuláveis dano material, lembre-se lá do veículo da Maria Carolina, naquele simulado, e o dano moral, esse dano extrapatrimonial, emocional, psicológico, né? Pessoa jurídica, podem ser lesadas também, hein? Importante, hein? Artigo 52, tá? Lembre-se, pessoal, que eu tenho dado a sugestão de colocar o nome, pelo menos o nome de vocês, né? Às vezes eu não sei quem que está comigo aqui, vou falando alguns nomes, né? Entrou o PR aí, acho que é Pedro, não sei. Coloque aí, se for Pedro da Silva, Pedro de tal, né? Acho que é interessante até para a gente se comunicar. Então, pessoa jurídica pode ter direito a dano material? Pode. Dano moral? Então, fique atento, ó. Pessoa jurídica, o que couber. E aí tem até uma súmulazinha aí para o dano moral da pessoa jurídica, ó. Súmula 227. STJ, entre, anote. Vamos lá, estou dando as dicas aí para a gente deixar últimos minutos para vocês perguntarem, falarem sobre avaliação, né? Dano moral coletivo, já falamos também, né? Bens jurídicos transindividuais, meio ambiente, né? Como introdução, né, pessoal? Então, a gente está dando uma introdução nos danos. Dano material, dano extrapatrimonial, né? Que é dano... Aqui eu já tinha mudado, mas aqui é dano moral, é a sequência, tá? Aqui é dano moral, tá? Que eu tô falando dano moral coletivo, né? E aqui é fundamento do dano moral que a gente está falando, tá? Colocamos também nessa introdução das aulas a questão do dano estético, né? E até a súmula que permite a acumulação do dano estético do dano moral. Então anote a súmula 387 aí. É correto afirmar a acumulação de indenização por dano moral do dano estético? Durante muitos anos se discutiu isso. Hoje já está simulado. Hoje que eu digo, né? Há algum tempo, né? Prática de tortura física ou psicológica deixa sequelas indeléveis. Ah, tá. Esse aqui é um outro dano que eu sempre peço para pesquisarem, né? Que é o dano existencial, né? Comprometimento permanente da existência da pessoa nas suas relações com outras e no seu projeto de vida, né? É importante conhecer, né?
dentre os danos da responsabilidade civil, o mais conhecido é o dano moral e o material, patrimonial. E esse dano existencial, como eu disse nas aulas anteriores, ele é um estudo por alguns como uma subespécie do dano moral. Isso é uma discussão, porque eu quero que você conheça, saiba que existe esse dano, né? Citei exemplos, né? A questão do erro judiciário, mecânico, foi preso, 13 anos, teve tuberculose, veio a falecer, né? Projeto de vida, né? Projeto de vida, né? Nas aulas passadas eu dei vários exemplos, né? Cantor, músico, tinha um caso muito comum também do surfista, um esportista mesmo, né? Que veio a sofrer um dano nas pernas. Falei que o dano existencial com base no STJ é imprescritível, cito os precedentes, tá? Pessoa jurídica, foi aqui que nós fomos finalizando, né? São civilmente responsáveis pelos seus atos. Eu coloquei, né? Direito público, que é o que a gente vai estudar já já na responsabilidade civil do Estado. Dever de reparação do dano. Esse aqui nós não adentramos. Princípio do dano, né? A questão do fazer, que pode não só ser em dinheiro, não fazer. Eu finalizei as questões nesse slide, tá? Então anote aí. Então finalizei esse slide, salvo nem me engano, ele está na aula, acho que é na aula 7, se não me engano. Tá? Finalizando as perguntas, marca a alternativa correta, né? Foi aqui que eu coloquei, acho que tem bastante matéria, né? Para a gente colocar aí. E agora eu retomo aquela orientação do início, que eu acho que a grande maioria já está nesses minutos do primeiro tempo, né? Que está comigo aqui tá Ana Paula, Fábio Quihara, Jefferson Adriano, Jordan, Lorena, Luana Gomes, Silva, Michele Raud, eu não sei. Tem Paulo Roberto, Reginaldo, Renan Alves, Romantes, William, tá? O que eu li, que é a avaliação oficial do primeiro trimestre. Vocês receberam, acho que por e-mail, esse aviso da coordenação, mas eu estou sendo bem pontual aqui hoje, que é uma orientação da própria direção nossa. Então, no período do 20 do 4 ao dia 28, então abre semana que vem, o encontro 1 da disciplina Nossa Responsabilidade Civil vai estar na pós-aula, tá? Vai estar uma identificação lá, avaliação oficial do primeiro trimestre. Abril, vai ter 10 questões de responsabilidade civil, marca a alternativa correta. Ah, Inês, posso fazer tudo no dia 20? Pode, mas vai ser do dia 20 ao dia 28. Então, faça, como está aqui na nossa orientação, né? Aberto para a realização da atividade pelo aluno no horário que melhor for conveniente. Então, nós estamos falando da avaliação oficial, ok? Anote o período, questões objetivas, revisei novamente, até aqui coloquei questões envolvidas principalmente nas nossas aulas, né? Aliás, todas, né? São das nossas aulas. Tem súmula, dá uma olhada com mais detalhe, tem artigo, né? Ah, professor, posso consultar os nossos materiais? Não me faça essa pergunta, por favor, que senão eu vou dizer não faça, né? Abre lá sem consultar, que obviamente é para testar o seu conhecimento, né? Não cai na tentação, né? Estude antes e depois faça as questões, né? É nosso compromisso. Esse aviso também fala sobre, então, essa avaliação oficial, ok? Anotou aí? E a parcial? Então, você que está vindo hoje, primeira vez, vai falar, puxa, como que tá a parcial, como que é isso? Responsabilidade civil, encontro sim. Ah, né, já fiz. Perfeito, você já fez, né? Tá lá, 2 questionários, tem que fazer, faça essa semana. Já acessou o portal? Porque eu estou olhando o acesso de vocês semanalmente. Né? O que eu faço? Entra na terça, vai ter aula de responsabilidade civil hoje. Acessa lá um momento na sua casa, no seu escritório. Ah, né, nós estamos né? Está em casa, não está podendo sair nesse período nosso aqui. Alguns colegas estão, eu estou em parte do meu período, eu estou saindo também, né? Tira lá 30, 40 minutos, né? Acesse. Acessar o quê? Vai no encontro 1,
Ah, mas eu já baixei a pré-aula, aula e pós-aula. Já montei, né? O seu slide já está montadinho aqui, eu não vou acessar mais. Minha sugestão, acesse novamente, veja, hoje é que dia? Hoje é a aula 8 do dia 14. Acesse na terça, entra lá, ou dia antes, enfim. Geralmente entra num dia, né, que eu vou estar olhando quem que está acessando ali, pô. Mas pode ser antes, de preferência durante a semana, né? Ah, mas eu tenho só o final de semana. Bom, tudo bem. Acessa a aula que vai ter naquela semana. Entra dentro da... Ah, mas eu já baixei a pré-aula. Olha novamente a aula, após aula, vê se tem alguma novidade, né? Estou colocando algumas coisas interessantes lá no dia da aula, daquele encontro, na pós-aula, como uma leitura complementar. Então, essa assiduidade no portal, perguntando, manda questões, tem o e-mail, que é o nosso meio oficial da gente se comunicar, é uma metodologia, tá bom? A metodologia da gente ter a parcial nossa do primeiro bimestre. Então, tem as questões e tem essa assiduidade no portal, ok? Então, faça, que eu vou estar finalizando também para esse primeiro bimestre a parcial 1. O colega não conseguiu acessar, Inês, e aí o que ele vai fazer? Calma, caso a caso. Aquele colega que está afastado, está em questão de saúde, não está tendo acesso, caso a caso, depois a gente vai trabalhar, tá bom? Qual que é o nosso meio Professor, oficial de... Oi, diga, Michele. aquele questionário que teve 2 questões no portal era parcial? Já está valendo já. Não, era aquela que a gente respondeu das 2 perguntas que teve do João, que a mãe era responsável por ele. Era parcial aquilo lá ou não? Quinto encontro, sim. E isso é do quinto encontro. Ah, então tá bom. São os 2 questionários, tá bom? Tá valendo, tem Tá. que fazer isso aí. E o Não, eu já acesso ao fiz. portal, tá? Eu já vou abrir as perguntas, pessoal. Michele também. Tá entrando semanalmente? Tá com assiduidade lá? Vou olhar, hein? Lá tem assiduidade do aluno, Michele, tá bom? Vou abrir agora esses minutos, pessoal. Quem puder, quem tiver alguma dúvida. Primeira dúvida, da oficial 1, tem alguma dúvida? A avaliação oficial 1, tem alguma dúvida? Ana, Fábio, Jefferson, Luana, Lorena, Regi, Paulo, PR. Quem que é PR aí? PR é Pedro? Tem o Paulo Roberto aqui, mas Paulo já está aqui, né? Renan, nenhuma dúvida? Oficial 1, ok? Beleza. Oficial, parcial 1. Diga, Renan. Não, só é confirmado, sem dúvida, tudo tranquilo. Beleza. Parcial do primeiro bimestre. Alguém tem dúvida? Parcial do primeiro bimestre. Entrar no quinto encontro, tem os questionários lá e assiduidade no portal, hein? Semanalmente. Pelo menos. Entrar todo dia, melhor ainda. Nenhuma dúvida? Beleza. Questões para as 10 questões que vão cair na parte de semana que vem, né? Da oficial 1, alguma dúvida nessa sequência de aulas? Todas vão ser objetivas, né? São 10 objetivos, isso. 10 questões objetivas. Que mais? Semana que vem... Mas a gente vai só poder fazer no portal essa parcial, professor? Ou é para a gente fazer e enviar para o senhor no e-mail? Não, é tudo no portal, ó. Vou ler aqui, ó. Lava, link próprio, identificação, vai estar o nome, avaliação oficial primeiro bimestre. Primeiro encontro da disciplina. Então, você vai entrar na segunda período, do dia 20 do 4 a 28 do 4. Aí você vai responder lá, tá? Responde lá, e lá mesmo você já vai dar a resposta. Ah, tá. Obrigada, professor. Nada. Quem mais aí? Pode perguntar, pessoal.
Na Professor, semana que vem, pessoal, eu preenchi o questionário, mas lá no portal, só que tá aguardando a avaliação, né? Ele foi finalizado, só que tá sem Não. nota ainda. Perfeito. William Aurélio, né? Já vou olhar lá, Aurília, porque eu tô olhando praticamente diariamente quem já respondeu e às vezes não tinha saído a nota, eu já vou lançando, tá? Vou fazer Não, isso ok, o meu com já tem todos, mais de semana, né? foi antes do feriado que eu fiz. Tá bom, vou olhar lá. William Aurélio Balduino. É porque eu lanço, aí eu passo para a coordenação para validar, tá? Às vezes demora um pouquinho para validar, mas fica tranquilo que eu vou mandando para ele. E isso eu vou estar fazendo durante praticamente todo o bimestre, né? Primeiro e depois no segundo, tá? Agora são 20h11, pessoal. Tem alguma dúvida? Pessoal que entrou agora. Tem alguém que veio pela primeira vez hoje? Acho que Lorena, né? Não, Lorena já estava Eu com a sou, gente. professor, primeira vez que eu estou assistindo a aula do senhor, agora que eu consegui arrumar Regi. certinho para poder assistir às aulas. É Regi Andrade, né? É, na verdade é Regiane Andrade. É, tudo bem. Depois eu coloco o nome de vocês inteiro. Quem mais? Quem mais entrou aí? Professor, Primeira eu vez queria hoje. ver, Pode falar. Jordan? eu queria ver meu nome na lista de Paulo chamada, Roberto? porque eu não assisti. Isso, eu não assisti a aula presencial, eu não assisti. Eu queria ver se meu nome está na lista de chamada sua. Acertou o nome da Tá bom, turma. manda para mim no meu. Manda para mim, Paulo, no meu e-mail. Mas aí eu já vou olhar para você, tá? Ok, beleza. Então eu estou finalizando. Quem tiver alguma dúvida, continua via portal, tá? Pode mandar mensagem. Estou à disposição. Hoje nós começamos. Vocês foram entrando, nem perguntei, mas eu espero que todos estejam bem aí, né? Suas casas, toda família, né? Esse período que a gente está vivendo é um período, mas com a graça de Deus a gente vai vencer, tá bom? Saúde para todo mundo aí, bons estudos, estou à disposição de vocês, mandem lá no portal. Semana que vem que eu ia falar, confirme que 21, não sei se está como feriado, mas confirme. Se não for feriado, estaremos aqui normalmente, tá bom? Finalizar então a nossa gravação, antes que eu esqueça. Beleza, Ok, Um abraço para professor, boa vocês, tá noite. bom?